Há 2 domingos atrás, nós refletíamos sobre a hospitalidade, a importância de acolher bem as pessoas, e às vezes acolhendo bem as pessoas, nós estamos acolhendo o próprio Deus. Na semana passada, os discípulos de Jesus, vendo em oração, fez um pedido fundamental para a vida deles e para a nossa vida. Senhor, ensina-nos a rezar. A gente viu a importância que é a oração, principalmente a oração do Pai Nosso, nas suas petições, todas elas necessárias e úteis para reconhecermos a Deus e, ao mesmo tempo, para uma boa convivência entre nós. Ao mesmo tempo, sugerimos que os pais, antes de tudo, deveriam ensinar seus filhos a rezar. E a melhor forma de ensiná-los a rezar é dando o testemunho, dando exemplo. Uma família que não reza, os filhos não rezam. Uma família que não vem à igreja, os filhos não vêm à igreja. Uma família que não acredita, não obedece à lei de Deus, os filhos não obedecerão e não seguirão. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, se a gente não se cuida, a nossa vida passa a ser anti um compromisso de virtudes, passa a ser orientações insensatas, infelizmente, para pessoas que nós dissemos que amamos. Se amamos, deveríamos ensinar o caminho de Deus, mostrar o caminho de Deus. E nesse final de semana, queridos irmãos e irmãs, a liturgia convida-nos a fazer uma reflexão existencial, uma pergunta que todos deveríamos responder e ter gosto e satisfação em responder. Como anda a sua vida? Do jeito que você está vivendo, junto da sua família, junto das pessoas que você ama, como que você está vivendo? Poderíamos daí fazer outras perguntas, queridos irmãos e irmãs. Você está contente, feliz, realizado? Ou você acha que existem coisas na sua vida que precisam de mudanças, de transformações? A palavra de Deus nos fala sobre isso hoje. Se vocês me permitem, ultimamente no nosso país, nós estamos assistindo alguns homens se portando como crianças, com pura vaidade, um querendo dizer quem manda mais, a quem deve obedecer, o que deve fazer. 4 homens adultos que deveriam ter vergonha na cara, porque está colocando uma nação toda em risco por causa das suas vaidades. Não vou nem dizer o nome de nenhum deles, porque para mim é innominável. Não deveria citar o nome desses 4 homens numa lista. Mas são pessoas que estão preocupadas. Quem pode mais? Quem vai perseguir mais? Quem vai delirar mais? Quem vai brincar mais? Um ainda disse assim: se eu fosse mineiro, eu ia colocar truco 6. Pura verdade. E quem sofre é o povo em geral. Infelizmente, a gente tem que conviver com homens barbados, adultos, brincando de poder. Não pensam no todo, mas não pensando em si.
É o que a palavra de Deus hoje nos fala, queridos irmãos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a nossa postura, com os nossos exemplos, com a forma como nós vivemos. Às vezes nós estamos tão ensimesmados, tão voltados para os nossos interesses mesquinhos, fúteis, que nós esquecemos que existem pessoas que estão do nosso lado, que convivem conosco, que dependem de uma postura madura, adulta. O Coilete, no livro do Eclesiástico, ele vai dizer que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Se nós fazemos as coisas só para nós mesmos, nós deveríamos, queridos irmãos e irmãs, cada um nos questionar o que de fato é valor na minha vida. Ou se aquilo que é valor na minha vida, se de fato é valor em si. Às vezes nós depositamos a nossa vida em coisas tão fúteis que não valeria a pena viver só por isso, acreditar só nisso, desejar só nisso. Cada um só pensa naquilo que é de seu interesse. E a palavra de Deus hoje nos diz o contrário, queridos irmãos e irmãs. Os verdadeiros valores são aqueles valores que existe espaço na nossa vida, no nosso coração, para o outro. Queridos irmãos e irmãs, não faz muito tempo, 3, 4 anos atrás, nós estávamos aí todos desesperados por causa de uma pandemia. Muitos mudaram, mas não foram consistentes nas suas mudanças. Voltou os vícios, voltou o egocentrismo, muito pior. Hoje fazem coisas piores. Se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que viveu aquele tempo. A gente estava com saudade do outro, querendo abraçar o outro, ficar perto do outro, cuidar do outro. Isso deveria ser valor para nós. Quando você olhar para quem está do seu lado e falar assim, esse daqui é meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, essa pessoa que está do meu lado é a pessoa que eu amo, eu sou capaz de dar a vida para ela. Isso é um valor. Quando eu consigo enxergar o outro, independente, queridos irmãos e irmãs, se a pessoa é madura ou imatura, coerente ou incoerente. Mas são pessoas que a gente tem que sobrepor as nossas vaidades para a gente viver essa proposta de Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se a gente não toma cuidado, a gente gasta a maior parte da nossa vida investindo em coisas que não vai nos servir para a vida em Deus e para a vida com os irmãos. A gente passa 2/3 da vida só querendo acumular, adquirir. Para isso, usa todos os meios. Pisam, maltratam, humilham. Depois, vai embora. Olha o que nós rezamos no Salmo de hoje. Voltai ao pó, filhos de Adão. Um dia nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, longe de querer colocar no coração de vocês uma atenção em relação à grande misericórdia de Deus, é colocar bom senso, dizer que nós somos revestidos por Deus. Paulo aos Colossenses vai dizer que nós devemos esforçar por alcançar as coisas do alto. Cuidemos, porque alguns também podem interpretar muito mal essa palavra, achar que a gente deve cruzar os braços e só ficar imaginando como vai ser a vida em Deus, a vida no céu, e esquecemos de viver.
e em vós pertence a terra. Aí ele vai dizer: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, idolatria. Aqui poderíamos enumerar essa lista. E termina dizendo algo que às vezes a gente até se pergunta: Padre, é pecado mentir? Não mintais uns aos outros. Uma mentira pode destruir uma vida de uma pessoa, acabar com uma família, destruir uma amizade. Então a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, não está falando que a gente deve simplesmente viver nesse mundo, mas com a cabeça lá no céu. Não. Devemos viver nesse mundo, o nosso pé no chão desse mundo, mas com o nosso coração revestido das coisas de Deus. É isso que a leitura está nos pedindo. E alguém poderia dizer assim, né? Hoje, alguém do meio do povo perguntou a Jesus, pediu para Jesus, pediu: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Alguém pode achar que Jesus foi mal educado, que Jesus quis sair pela tangente, que Jesus quis dar uma desculpa quando ele fala assim: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Nosso Senhor, ele não fugiu da responsabilidade. Ao contrário, ele trouxe para aquele momento o que a lei julga e o que a lei decide. Na lei está claro que, a lei de Deus, está claro que o filho primogênito, ele tem direito sobre a maior parte dos bens de uma família. Então não precisa de alguém para julgar, porque a lei já julga. E se alguém tem uma herança e não tem a quem dar diretamente, essa herança é passada para os mais próximos. Um casal deixou uma herança, não tem filho, passa para os irmãos dos cônjuges. Mas eles não têm irmãos, passa para os primos. Isso é a lei judaica é assim. Então Jesus, ele não se esquivou, ele só disse isso. Porém, nosso Senhor aproveitou a oportunidade, queridos irmãos e irmãs, e atentou-se para uma coisa: cuidado com a ganância. Mesmo aqueles que têm, alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste em abundância de bens. Nosso Senhor não está falando que nós não podemos ter bens. Não. Ele está dizendo aquele que só quer bens para si e não pensa no outro, não pensa na partilha. É esse homem que teve uma grande colheita. Então o que ele pensou? Vou estocar tudo. Ele vai dizer: vou derrubar meus celeiros e construir outros. Vou pegar o meu trigo, os meus bens, para que eu possa usufruir. É uma pessoa que não pensa no outro. A palavra de Deus não está dizendo que a gente não precisa, que a gente não pode ter bens. Ao contrário, o bem que uma pessoa, por trabalho, por luta, por honestidade, adquire, são aqueles bens que vão ajudar a dar uma qualidade de vida. Quão bom quando um pai de família fala assim: graças a Deus eu posso dar uma qualidade de vida melhor para minha esposa, para os meus filhos, para a minha família. O pior é quando, por causa da ganância de pouquíssimos, muitos vivem
criticando. Isso é errado. Isso não é de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a gente deve, e aqui eu termino essa breve reflexão, dessa vida nós levamos aquilo que nós temos como valor. Vocês me desculpem a sinceridade, no dia que nós estivermos deitados naquele caixote de madeira, só vai o nosso corpo. Ninguém vai poder contratar uma transportadora e vai dizer: ó, passa lá em casa, pega tudo que eu vou levar. Fica tudo. Por isso que essa vida é para ser vivida para as pessoas que nós amamos, pensando nos bens eternos. Nós estamos vivendo um tempo, queridos irmãos e irmãs, que os valores verdadeiros, consistentes, eles estão sendo deixados de lado por causa da ganância. Volto a dizer, você pode ter condições de vida, desde que você não seja ganancioso e queira o que é de direito seu, mas também aquilo que é de direito do outro. O mal está aí. Por isso que Deus possa olhar para o nosso país e possa... Ninguém humilha o pobre de Deus e poderoso. E possa colocar discernimento no coração desses homens vaidosos, injustos e muitos deles corruptos, que eles possam agir com discernimento e olhar para o povo, ao invés de cada um ficar pensando em si, quem manda mais, quem pode mais, quem julga mais, quem obedece mais. A obediência deveria ser para Deus e não para os homens. Louvado seja nosso Senhor.